Boa tarde, gente. Gabriel, você já conseguiu botar pra gravar?
Seu microfone tá fechado se você estiver falando comigo. É, agora que eu percebi. Eu tava falando, eu só tava tentando colocar os slides aqui. Ah, tá. E eu falei, só vou colocar os slides aqui, mas nem saiu. Vê se o compartilhamento já tá saindo aí. Eu não sei se já tá aparecendo pra vocês. Ainda não apareceu, não. Ai, carregou agora. Agora apareceu. Agora foi. Tá. Então, gente, vocês mandaram as dúvidas para você. Acho que a gente teve 8 dúvidas. Aí a gente preparou o slide com as respostas. E se surgir mais dúvida aqui, durante a monitoria, vocês falam, digitam, ligam o microfone, podem perguntar o que surgir de dúvida, tá, gente? Eu acho que esse é o slide errado, Gabriel. Acho que esse é de neurociência. Esse é, pior que é o de neurociência. Ai, cabeça. Eu vou ter que Confunde mesmo, que a fechar gente aqui a usou a Blue capa Call. igual. Rapidinho, Não, gente. tranquilo. Eu que vacilei aqui. Imagina, acontece. Não é que a gente fez quase todos iguais. É, Apareceu pra mim. É isso, gente. A gente vai explicando qualquer coisa, se surgir de dúvida, vocês falam. Pode passar slide, Gabriel.
Perguntava como são os processos do período refratário absoluto e relativo e o potencial graduado. E também perguntaram sobre os canais de voltagem dependentes, como eles operam, se tem relação com a carga positiva e negativa e a distinção deles quanto aos canais ligantes. Aí a gente vai responder primeiro sobre o período refratário absoluto e relativo, e aí depois a gente, acho que também vai ter outros slides que vai falar sobre o potencial graduado, e depois a gente responde sobre os canais. Ah, voltou. Acabou de voltar. Ah, eu não sei porque eu digitei ok, sendo que o meu tá funcionando. Mas pode passar, eu acho. Tá, vou passar aqui. Aí o período refratário relativo é o momento, gente, quando depois do potencial de ação, e aí vai ser possível ter um potencial de ação de novo, enquanto a célula está se recuperando, mas é muito difícil isso acontecer, mas é possível porque os canais, dependendo de voltagem, ainda estão ativados. Já o refratário absoluto, ele não vai, a célula não vai ser possível de jeito nenhum produzir potencial de ação, porque os canais vão estar inativados. E aí não vai ter como mudar o potencial dela. Esse período refratário ele se refere à recuperação depois do pico de eletricidade no potencial de ação. Essa questão de ser relativo e absoluto é justamente isso, né? Mas vale prestar atenção nisso também. Vou passar para o próximo slide aqui. Um canal dependente de voltagem, né? É um tipo de canal iônico, tá? E a diferença de potencial é o que vai controlar. Então, assim, quando chegar um momento específico do potencial de ação, né, esses canais dependentes de voltagem vão se abrir e, passado desse momento, os canais vão se fechar automaticamente por causa da voltagem presente na célula. E esses canais de ligante, você precisa, por exemplo, no caso da própria proteína G, por exemplo, né, é um ligante que vai possibilitar que os canais funcionem. Tem uma outra aqui que é a função da vesícula. Ah, desculpa. Não, pode ler. Tá bom. Tem essa aqui que é a função da vesícula. Tá? A vesícula é uma bolha, né, dentro da célula que transporta o neurotransmissor. E essa transmissão vai acontecer no corpo celular inteiro, então no axônio inteiro. Aqui essa imagem que eu coloquei aqui pra gente, que a gente colocou aqui para vocês, seria tipo o botão sináptico. Então no final da transmissão, né, que a vesícula vai depositar, na verdade, os neurotransmissores na fenda sináptica. Essa estrutura em cima é o botão sináptico. E depois que esses neurotransmissores forem transportados até a fenda, eles vão ser depositados nos receptores da outra célula, da célula pós-sináptica, e vão ser descartados. A próxima pergunta foi como funciona o potencial graduado. E o potencial graduado, gente, a única coisa que vai diferenciar ele do potencial de ação é porque ele. A única coisa não, são várias coisas, mas o básico é que ele não vai seguir a lei do tudo ou nada. O potencial de ação, para ele acontecer, ele precisa atingir o limiar dele, que é de 30 milivolts. E aí, a vesícula depois eu respondo, a gente não vai perder. Ele vai. Me perdi já. Lei tudo ou nada. Ele precisa atingir o limiar para poder fazer a potencial de ação. Já o potencial graduado, ele não tem um limiar, tipo, não precisa atingir 1 volts para ele poder funcionar. Ele vai funcionar de acordo com o tamanho do estímulo, vai ser equivalente à amplitude. O potencial de ação não. O potencial de ação sempre vai ter a mesma amplitude, porque ele tem essa lei do tudo ou nada. Aí, então, vai ser graduada uma variação na voltagem da membrana que ocorre em resposta a um estímulo. E, diferentemente do potencial de ação, ele varia em amplitude. A amplitude é relativa à proporção da intensidade do estímulo e os estímulos podem se somar. Então, vai mandando o estímulo para a célula e ela vai somando, e aí se atingir o limiar, vira o potencial de ação.
E potencial graduado, diferente do potencial de ação, que vai continuar com a mesma amplitude por toda a célula, ele vai perdendo a força de acordo com a distância que ele vai percorrendo. Aí a Andressa perguntou se a vesícula é produzida no próprio botão sináptico. Não é? Eu não tenho certeza, mas acho que é assim. Eu não sei se é no botão sináptico, eu acho que é no próprio soma, no núcleo, né, do axônio. Uhum. Eu não lembro direito, mas eu acho. A gente confirma. Deve ser no soma, porque se fosse acho que no botão sináptico é o descarte dessa vesícula, né? Mas a gente dá uma pesquisada. A outra pergunta que a gente outra pergunta que a gente recebeu foi durante o potencial de ação se a permeabilidade do íon de sódio é muito maior que a do íon de potássio. E que a pessoa viu que essa afirmação era falsa, mas não entendeu por quê. É falso, né, em partes, né? Então a pergunta inteira fica como falsa. A permeabilidade do sódio não vai ser maior, né? Só no momento da despolarização e do pico de potencial. O que vai acontecer nessa situação, né? Existe uma diferença da concentração também, e se eu não me engano, eu acho que a concentração do potássio acho que é 100 vezes maior que a do sódio. Agora eu não vou lembrar se é exatamente essa a proporção. Qual a relação entre despolarização e bipolarização com os canais dependentes de voltagem? Os canais dependentes de voltagem, como diz o próprio nome, né, gente, eles precisam ter uma diferença de potencial elétrico, eles precisam de eletricidade para poder funcionar. E dessa forma que eles se relacionam com a bipolarização e a despolarização. No momento de despolarização, a célula por dentro vai estar muito mais positiva, porque ela vai permitir a entrada de sódio e a saída de potássio. E no momento de hiperpolarização, ela volta ao seu estado de repouso, que na verdade, vai ficar mais negativo do que o estado de repouso. Então, vai ter muito potássio dentro e muito pouco sódio dentro dela. E aí, o canal independente de voltagem vai funcionar de acordo com essa diferença de eletricidade. Teve uma outra pergunta sobre os potenciais graduados, né, se eles podem ser despolarizantes ou hiperpolarizantes. Eles vão ser diferentes do potencial de ação porque eles não têm que atender aquela questão do limiar. Então, eles não têm que vencer esse limiar para poder... Uma pergunta aqui. Na hiperpolarização, o potássio não sai da célula pelo canal dependente de voltagem. O potássio, ele sai, acho que, do canal de vazamento? Agora não... Não, o sódio sai pelo canal de vazamento, o potássio sai pelo canal dependente de voltagem. Fiz confusão aqui. Os potenciais graduados, eles não têm que atender aquela limitação do tudo ou nada. Então, eles vão fazer uma transmissão, como a Rafaela falou, proporcional ao estímulo que elas vão receber. E assim como a sinapse química, por exemplo, né, que você não precisa ter necessariamente um potencial de ação, os potenciais vão transmitir uma espécie de estímulo também. Juliana, é porque assim, o canal ele funciona tanto para botar para dentro quanto para botar para fora, entendeu? Aí, dependendo do momento que a célula tá, ela vai fazer a função que ela precisa, entendeu? Dependendo do estímulo. O canal não vai só botar ou só para fora ou só para dentro. Quando o potencial de ação termina. Não, pode fazer. Quando o potencial de ação termina, é através da bomba de sódio e potássio que acontece a repolarização. Não, tipo assim, a bomba de sódio e potássio, ela não vai se relacionar com o potencial de ação diretamente. Tipo, ela tá lá, ela vai continuar funcionando, mas o momento, assim, que ela é necessária é no potencial de repouso, porque ela atua contra o gradiente de concentração. Então, o que vai acontecer agora é que os canais dependentes de voltagem... É melhor você explicar, Gabriel, que você fez a imagem, aí você explica. Tá, esses canais de voltagem para o potássio vão ser ativados depois do pico de voltagem, né? Porque eles são dependentes justamente desse valor específico. Quando essa voltagem chega aos 30 mV positivo, o potássio vai ser jogado para fora da célula, por isso que está escrito aqui meio extracelular, tá? Para quem ainda não pegou, essa diferença de intra e extra é referente ao posicionamento.
né, referente ao interior e ao exterior da célula. O potássio vai voltar para o meio extracelular e o sódio vai voltar pelo meio intracelular. A bomba, a única coisa que a bomba vai fazer é fazer essa manutenção no que diz respeito a Potencial de não faz repouso. não, o potencial de repouso, não vai ter a troca, né? Não vai acontecer uma troca desses íons de sódio e potássio, e aí ela vai manter esse potencial, né? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Se não tiver dúvida, eu vou passar para a próxima pergunta aqui. Qual a função do íon de cálcio 2+, e o íon de cloro? O cálcio ele vai ser essencial para liberar os neurotransmissores na sinapse, né? Então, tem os canais dependentes da ação do cálcio para exocitose. A exocitose é um processo de liberação, né, de neurotransmissores do interior, do meio intracelular. Tá? A exocitose é uma expulsão, vai expulsar esses neurotransmissores. O cloro, ele é responsável para processos inibitórios, que é um processo inibitório. Então, vai inibir uma sinapse, vai inibir uma transmissão de informações, por exemplo, e para manter o equilíbrio eletroquímico da célula, que basicamente é a voltagem de repouso dessa célula. Os gânglios da raiz dorsal são sempre sensoriais e os gânglios simpáticos, parasimpáticos são sempre motores. Então, a raiz dorsal vai ter só gânglios sensoriais, mas o sistema simpático e parasimpático, eles vão ter os dois, eles vão ter gânglios motores e gânglios sensoriais, porque vai depender da ação que ele age, tipo, por exemplo, o simpático. O simpático, ele é a questão da luta ou fuga, né? Então, o que ele vai cuidar vai ter calma, deixa eu me o simpático. Não, escrevi errado. Não é simpático, parasimpático, é somático. Depois eu corrijo lá, gente. Mas enfim, o sistema simpático e parasimpático, eles vão ter gânglios e vão ser motores e sensoriais de qualquer forma, porque tem a questão da noradrenalina e da acetilcolina. A acetilcolina vai cuidar do músculo, né, da contração do músculo, e a noradrenalina vai atuar na parte sensorial. Mas depois eu vou corrigir lá. A bomba de sódio e potássio só atua durante o potencial de repouso ou ela funciona direto? A bomba ela não vai ser inativada durante o processo de potencial de ação. Tá? A bomba ela só vai ser ativada, né, dependendo da voltagem, né, dependendo da voltagem do interior da célula. E a bomba de sódio e potássio ela só vai manter o equilíbrio eletroquímico, tá? Impedindo a passagem desses íons e, enfim, fazendo uma regulação eletroquímica, né? Com relação à concentração de sódio e potássio nos meios intra e extracelulares. Na hora do potencial de ação, ela vai ser importante para o transporte do sódio e do potássio para os meios intra e extracelulares, mas não é ela que vai causar o potencial de ação. O que vai causar o potencial de ação é um estímulo anterior à célula que vai transmitir esse potencial, tá? Então, é um estímulo que vai ser recebido por um dendrito, e esse estímulo tem que ser igual ou maior que os 50 milivolts, né, menos 50 milivolts. Aí sim, né, mas não é uma coisa que a bomba vai automaticamente causar. Uma coisa para vocês associarem é que associem que o potencial de ação precisa dos canais dependentes de voltagem mais do que da bomba. Aí o Gabriel botou uma imagem, né, sobre... Deixa eu voltar aqui. É aquela sua imagem, né? Mas mostrando
É interessante vocês anotar isso, se vocês fizerem resumo, é interessante vocês anotar isso para vocês entenderem, mas são as partes do potencial de ação. Então, potencial de repouso, aí depois a despolarização, repolarização. E tudo isso acontece, gente, por diferencial elétrico. E aí, é aquilo que eu falei, associar que canal dependente de voltagem tem a ver com potencial de ação e bomba de sódio e potássio tem a ver com o potencial de repouso. Eu coloquei essa imagem, assim, porque eu acho que vai, na hora de estudar, né, principalmente, você só ler esse monte de palavra e não ter um referencial visual pode ser Uhum. até mais, fazer mais confusão que qualquer coisa. Quais neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central e quais que atuam no sistema nervoso periférico? E aí a pessoa colocou que se a lista fosse grande, quais seriam os mais importantes para saber para a prova? Os neurotransmissores vão atuar tanto no SNC quanto no SNP, né, o sistema nervoso central e periférico, mas a acetilcolina e a noradrenalina são relevantes para os dois sistemas. A noradrenalina, no contexto do sistema simpático, parasimpático, ela vai causar o relaxamento, né? Então ela vai ativar o sistema parasimpático, e a acetilcolina, como já foi dito antes, para contração muscular. Eu coloquei uma imagem aqui, assim, bem simples, mas acho que dá para ajudar a entender, né? Enfim, a acetilcolina no meio, para representar que ela atua nos dois sistemas, no central e o periférico. Mas, enfim, vale a pena vocês olharem essa imagem também para, às vezes, associar melhor, tá? Os canais dependentes de voltagem só se localizam no cone axonal e os canais de vazamento de cálcio, pompa, sódio e potássio, só na parte superior do cone. O canal de vazamento ou canal de repouso ele vai se localizar no corpo neuronal inteiro, porque ele não é. De todos os canais, ele é o menos potente, porque ele vai ficar aberto o tempo todo, ele só vai vazar alguns íons, então ele se localiza no corpo neuronal inteiro, mas não faz tanta diferença também. Os canais dependentes de voltagem se localizam apenas nos axônios, porque é onde acontece o potencial de ação, e eles são relacionados com o potencial de ação. E os canais quimiodependentes vão se localizar apenas nos dendritos, que é onde eles vão receber as sinapses, né? Os slides aqui já terminaram. Aí só essa imagem aqui para vocês verem também, né, circulado, mas não circulado, mas envolvido assim, para representar onde que estão as informações. Gente, ficou alguma outra dúvida, alguma coisa assim que vocês não conseguiram entender? Alguma coisa que vocês querem que a gente volte? Porque a gente já terminou o conteúdo de slide já. Pode falar no microfone ou pelo chat. Né? Os canais de vazamentos, eles sempre vão estar abertos, certo? Certo? Isso. Eles sempre vão ficar abertos. Eles são um canal de transporte passivo, tá? Então, esse transporte passivo ele não vai gastar energia e vai ser um transporte um pouco menos eficiente que o transporte ativo. Esses canais, eles vão ficar abertos o tempo todo, sim. Ok, obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Gente, só pra. A gente vai enviar depois pro grupo. Só pra esclarecer aquela parte que eu pensei errado. Eu tava pensando em sistema somático e vegetativo. Mas tanto o sistema somático e vegetativo quanto o simpático e o parasimpático, os dois vão ter neurônio sensor e motor, tá? Então, de qualquer forma, tá respondida a pergunta. Eu acho que foi aqui, Essa né? parte aí. Aham. Isso. Eu confundi, eu pensei em sistema somático e vegetativo, mas de qualquer forma, os dois vão ter, tanto os motores quanto os sensoriais. Acho que é isso então, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, depois a gente manda no grupo o material. E se surgir outras dúvidas na semana, vocês mandam mensagem pra gente. Pode mandar no grupo ou pelo privado, sim, não tem. De acordo com a preferência de vocês, a gente vai ficar disponível para tirar as dúvidas de vocês quando vocês tiverem alguma coisa para perguntar, tá? E é isso, gente. A gente vai deixar esse material disponível para vocês.
Essa gravação também vai ficar lá para vocês olharem. E é isso, boa prova para vocês, acho que na sexta-feira, né? 10 é. A outra turma que é terça. A outra turma que é terça, isso. Obrigada, então, gente. Gente, boa tarde para vocês. Qualquer coisa, manda mensagem, tá bom? Já conseguiu parar de gravar?